Aleluia, glória a Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Boa noite. Amém, boa noite. Amém. Que bom estarmos juntos aqui com essa turma no Tadel presencial, mas também no nosso Tadel online, as pessoas que estão assistindo aí. É um momento muito precioso, né, de compartilharmos os princípios bíblicos efetivos, essenciais, para que nós nos levantemos, né, para cumprir o propósito, o chamado de Deus para as nossas vidas. Um dia nós vamos chegar diante de Cristo, e eu quero, aqui como pastor da Paz Church Barueri, eu não quero jamais, em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer, de alguém chegar diante de Jesus e falar: Senhor, mas eu fiz parte de uma igreja que não me ensinou esses princípios, por isso que eu cheguei aqui mais ou menos, né? Cheguei sem entender verdadeiramente o para que eu nasci, qual é o seu projeto para mim, o que eu estou fazendo nessa terra. Então eu garanto para você que nenhum membro, eu digo isso pela graça e pela misericórdia de Deus, e porque aquilo que nós temos dado, também nós temos recebido. E eu garanto para você que ninguém que faz parte desse mover da Paz Church Barueri, que realmente ame ser igreja, estar conectado na igreja, vai ficar sem revelação ou sem instrução do que fazer, de como fazer para viver uma vida nessa terra digna, de modo digno. E eu tenho ministrado muito aqui, eu creio que todas as ministrações que nós fazemos, não só eu, mas todos os pastores que ministram aqui, não só os pastores locais, que o fazem muito bem, mas as pessoas que a gente convida também, todos têm essa mesma convicção, né, de que a igreja precisa ser treinada, equipada para cumprir o seu propósito na terra, né, individualmente também cumprirmos o nosso propósito na terra. Então tudo o que a gente fala sempre vem muito carregado desses princípios. Porém, o Tadel, ele é um pouco diferente, porque o Tadel é mais específico, é uma reunião mais específica, onde nós colocamos aqui, o propósito do Tadel é que nós como pastores que ministramos aqui, é transmitir para vocês o nosso coração. Aquilo que nós estamos enxergando, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos sentindo, nós queremos transmitir para vocês, para que a gente tenha uma só fé, né? Um só sentimento, um só coração, para cumprirmos o nosso propósito nessa terra. Você está comigo aqui? Amém. Então eu estou muito feliz, muito feliz com essa oportunidade de repartir aqui o meu coração com todos vocês e com todos os irmãos também que estão assistindo aí, participando do nosso Tadel online. A semana passada eu ministrei um tema aqui que é terminando bem a corrida. E eu quero continuar nesse mesmo tema, me aprofundar um pouquinho dentro desses princípios que nós temos aqui. Eu peço que você abra bem o seu coração para entender, para enxergar isso pela mesma ótica que o Espírito Santo tem trazido para nós. Então o texto base é 2 Timóteo 4, 6 a 8. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. E diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então aqui está um relato do apóstolo Paulo, eu sei que os irmãos já sabem muito bem isso. No final da sua vida, foi um homem assim muito concentrado em cumprir o propósito e o chamado para ele. O chamado para Paulo era um pouco diferente, por exemplo, do chamado para Barnabé, do chamado para Timóteo, do chamado para Pedro, né? Paulo faz inclusive essa diferenciação de que Pedro foi chamado para os judeus, né? E ele foi chamado para os gentios. Então há uma diferenciação, mas existem pontos em comuns em todos os chamados, né? em toda a vida, todos os cristãos que nasceram de novo, há pontos de convergência, há pontos comuns no chamado dessas pessoas. E seja qual for
o seu chamado, o propósito nosso e o propósito nosso como igreja é que cada um possa chegar um dia diante de Deus e terminar bem essa corrida. Mas a Bíblia é muito honesta e mostra para a gente um número enorme de pessoas, eu não vou dizer um número enorme, mas pessoas relevantes que começaram bem e terminaram muito mal, né? E o terminar mal trouxe consequências terríveis na vida das pessoas que estavam em volta desses líderes, ou inclusive dessas pessoas. Às vezes não era nem um grande líder, mas traz consequência. Isso é um ponto muito importante para nós entendermos, de que as nossas decisões, a nossa vida, o nosso sucesso, o nosso fracasso, uma pessoa de bem, e uma pessoa de mal também, mas no sentido oposto, mas uma pessoa de bem, ela vai viver a sua trajetória, vai conquistar o final dessa trajetória com louros, com glória, mas ela vai ser um elevador para as pessoas que estiverem à sua volta. É interessante isso. Nós vemos isso na vida de Davi e na vida de tantos homens. As escolhas que eles faziam eram um elevador na vida daqueles que estavam à sua volta. Isso já mostra uma dica, irmãos, que o nosso chamado sempre está conectado a pessoas. Sempre está conectado à vida, ao destino de pessoas. Já o contrário é verdadeiro. Você lê, por exemplo, não sei quantos sabem disso, mas talvez você já tenha ficado confuso, porque a Bíblia às vezes trata a nação de Israel por Israel, e às vezes trata por Judá. Por que isso? Porque por causa de um homem, que foi Salomão, filho de Davi, que foi elevado. Davi foi um elevador na vida de Salomão, ensinou Salomão a sabedoria, tanto que Salomão, quando ele foi governar, a Bíblia diz que ele orou a Deus. Aliás, ele orou não, Deus apareceu para ele em sonhos e falou: pede o que você quiser. E ele não teve dúvida e pediu sabedoria. Por que Salomão pediu sabedoria? Você sabe por quê? Porque o pai dele, Davi, valorizou a sabedoria acima de todas as coisas. E Salomão bem sabia que o sucesso de Davi estava ligado a esse espírito de sabedoria que ele tinha. Então, ele não teve dúvida. Ele não teve dúvida. Quando Deus falou: peça uma coisa, olha a influência de uma liderança na vida dele. Ele falou: eu quero sabedoria. E ele realmente recebeu sabedoria. Mas ele perdeu o foco da vida dele, ele perdeu o rumo da sua jornada, já no final da sua vida, e por causa dele, o filho dele, que foi Reoboão, foi um homem maligno, por causa da idolatria, da feitiçaria, porque Salomão foi corrompido dentro da sua liderança. Então ele gerou esse espírito na vida do filho, e o filho, quando foi governar Israel, ele estava totalmente distante do propósito da vida dele, do propósito do seu chamado, e por causa dele, Israel foi dividido em dois. Passou a ser Israel de um lado, com 10 tribos, e Judá de outro, com 2 tribos. E ali começou a decadência terrível de Israel e de Judá, a ponto deles chegarem, quando estava para serem invadidos lá pela Babilônia e serem levados cativos e ficarem 70 anos cativos na Babilônia, eles já estavam tão distantes do propósito de Deus, que eles chegavam a sacrificar dentro dos muros de Jerusalém, a sacrificar filhos, os seus próprios filhos, para Moloque. Foi terrível, estava cheio de prostitutos, de prostitutas, de adultério de todas as formas. Irmãos, eles se desviaram completamente, mas começou lá com uma influência de um homem, que foi Salomão. E chegou ao ponto, quando você lê, por exemplo, Jeremias, que é considerado o profeta chorão, né? As pessoas dizem isso, tem as lamentações de Jeremias, mas ele tinha motivo para chorar mesmo, porque Deus levantou profeta no momento onde Israel estava nessa decadência e iria ser levado para o cativeiro, por causa das decisões lá atrás de Salomão. Então eu estou alongando um pouquinho aqui a história para mostrar que nós temos, querendo ou não, nós vamos influenciar o meio que nós estamos. Ou a gente vai elevar as pessoas e colocá-las no propósito de Deus, e ajudá-las a viver o seu propósito, ou o contrário. Mas eu sei que Deus está nos treinando aqui, não para nós sermos Salomão, começar bem e terminar mal, mas começar bem e terminar bem a nossa carreira. Em nome de Jesus, você está comigo aí? Amém. Tem uma lista, eu já falei isso aqui a semana passada, mas é a lista de Paulo. Paulo tem uma lista, nós não vamos ler aqui, uma lista de homens que começaram super bem com ele. Mas quando ele escreveu essa carta a Timóteo, que já estava no final da vida dele,
A Bíblia fala que Paulo diz, né, de muitos que o abandonaram, muitos que amaram o mundo e se desviaram do propósito. Então, o propósito da palavra hoje é ressaltar muito os princípios que nos mantêm alinhados com o chamado, com o propósito de Deus, com uma vida que agrade a Deus. Esse é o propósito número 1. Mas o propósito número 2, nós ajudarmos as pessoas à nossa volta não perderem o rumo da história. Não perderem o rumo da história. E para isso, são alguns princípios muito claros aqui, que eu já falei sobre eles, mas eu quero reforçar, né? Eu quero reforçar. Então vamos lá para Filipenses capítulo 4, versos de 1 a 3. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Bom, então está aqui o apóstolo Paulo trazendo esse conceito, esse princípio, e estabelecendo esses trilhos, né, pelos quais nós possamos viver a nossa vida de modo digno do nosso chamado. Então, nós já falamos a semana passada, mas eu quero me aprofundar um pouquinho. O primeiro ponto que Paulo fala aqui, não é o primeiro ponto na ordem que ele fala, mas a ordem que eu estou falando, é esforçando diligentemente para preservar a unidade. Paulo fala sobre isso nesse texto, né? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do vínculo da paz, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por que Paulo fala sobre isso e coloca isso como um ponto-chave para viver de forma digna o seu chamado? Porque, irmãos, é muito claro isso, ninguém vai cumprir o seu propósito, o seu chamado, se não estiver muito conectado com o corpo de Cristo. Se for uma conexão fajuta, se for uma conexão superficial, essa pessoa não vai chegar no seu potencial máximo, não vai viver de forma digna do seu chamado. Então Paulo coloca isso porque isso é essencial. E a gente sabe, não precisa ser muito estudioso para saber da importância dos vínculos, quando a gente olha para a obra que o diabo faz. Quando o diabo quer destruir uma pessoa, um cristão, ou destruir uma igreja, ele vai atuar fortemente e ele vai ter material farto para isso, para minar os relacionamentos. E vai ter material farto por quê? Porque nós fomos chamados para conviver, para nos conectarmos com pessoas imperfeitas. E nós somos imperfeitos. Então o diabo vai dar assim, uma lupa, vai colocar uma lupa enorme para a gente enxergar os defeitos do outro. Para a gente enxergar as razões e listar as razões pelas quais eu não quero estar conectado com essas pessoas. As razões pela qual eu prefiro ficar no meu cantinho aqui e viver a minha vida no meu cantinho. Irmãos, tudo isso é maligno, porque o diabo sabe, a única forma que nós temos de viver dignamente o nosso chamado é se nós perseverarmos na unidade, no vínculo do Espírito. Para isso nós precisamos, de fato, sermos assim intencionais nisso, lutarmos contra qualquer espírito de divisão, espírito de maledicência, espírito de qualquer coisa que tenta desvincular-se, ou desvincular-nos do corpo de Cristo, ou desvincular alguém do corpo de Cristo. Então vão ter inúmeras razões. Então a gente precisa trabalhar fortemente nisso, porque eu não quero ressaltar aqui a obra do diabo, mas a Bíblia fala que a gente deve conhecer os ardis de Satanás. É interessante que o diabo ele é especialista em transformar aquilo que é o remédio em veneno. Porque para algumas pessoas, relacionamento, estar convivendo junto, ligado com alguém, é um veneno, porque me machucou, porque me feriu. E eu não vou desconsiderar isso, a gente tem que ser muito paciente, porque de fato acontecem essas coisas. Mas nem por isso, nem porque acontecem os problemas, o relacionamento se transforma em veneno. Na verdade, o relacionamento, segundo a Bíblia, é remédio. Nós somos curados no relacionamento uns com os outros. Irmãos, nós somos convencidos disso, e a gente tem falado muito nesses últimos tempos,
de que boa parte, não vou dizer que é uma pequena parte não, talvez a maior parte daquilo que Deus tem reservado para nós, Ele não vai nos dar diretamente, Ele só nos dá através do corpo. Existem coisas que eu conquisto lá no meu quarto de escuta, lá no meu tempo sozinho com Deus, que são coisas assim, importantíssimas e imprescindíveis. Mas é uma parte pequena do que Deus tem para nós. Eu não estou dizendo aqui que eu não tenho que tirar meu tempo com Deus. Na verdade, nós precisamos das duas coisas. Eu preciso dessa conexão íntima, profunda de comunhão com Deus. Mas na mesma medida, eu preciso de uma comunhão profunda e íntima com o corpo de Cristo. Não dá para escolher uma coisa ou outra. Nós vivemos numa era, num momento na história, onde muitas pessoas escolheram só essa parte, da comunhão íntima e estreita com Cristo, mas não com a igreja. Sabe o que acontece? Você já sabe o final da história. Ela perde a conexão com o corpo de Cristo, mas mais tarde ela vai perder também a comunhão com Deus. É incrível isso. É incrível. Porque Deus é representado na terra, Jesus é representado na terra pelo corpo. É o corpo de Cristo. Se nós entendemos isso, então nós vamos ser como líderes, guardiões dessa comunhão. Nós vamos trabalhar intensamente para preservar o vínculo da unidade no Espírito Santo. Nós vamos trabalhar para isso, nós vamos ajudar as pessoas, porque muitas vezes, irmãos, pessoas que estão ligadas conosco, elas não têm essa dimensão. Eu vou sendo mais preciso aqui com vocês. A gente recebe um número grande de pessoas todos os domingos que vêm pela primeira vez na nossa igreja. A maioria dessas pessoas ainda não sabe na essência, com profundidade, a importância da conexão com o corpo de Cristo. Por que eu digo isso? Com muito amor e carinho. Porque se soubessem, essas pessoas não estariam 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos sem se conectar com a igreja. Não estariam. E graças a Deus que o Espírito Santo tem trazido essas pessoas. Mas eu estou ressaltando isso por quê? Porque nós vamos lidar com essas pessoas. E nós precisamos ter essa visão clara para insistir no bom sentido, não ser chato. Mas a gente está enxergando algo que é importante para a pessoa, que às vezes a pessoa não está enxergando o que é importante para ela mesma. Por isso que a gente vai calçar a cara, e a gente vai atrás, a gente vai perseverar, nós vamos ser pacientes, porque a gente entende que isso é importante. Quem desiste de alguém, fala, a pessoa não quer, na primeira desculpa que a pessoa dá, não, assim, eu vou na igreja, mas a primeira desculpa para não se vincular com a igreja, se a gente já desistir nessa primeira desculpa, é porque a gente não está entendendo esse princípio, a importância disso. Irmãos, quando eu encontro com cristãos, isso acontece, vira e mexe acontece. Qualquer lugar, pode estar viajando, restaurante, Pode ter essa experiência. Você aborda uma pessoa, às vezes você vai ministrar Jesus, ela fala, eu já sou cristão e tá. A segunda pergunta que eu vou fazer, a primeira é essa, ela conhece Jesus. E muitas vezes, é uma porcentagem grande de sim para essa pergunta. Aí eu tenho que fazer a segunda pergunta, eu quero ensinar isso para você também. A segunda pergunta é, você está conectado numa igreja local? 99% das vezes, na minha experiência, a pessoa diz, não, eu não estou. Eu vou de vez em quando aqui, eu vou de vez em quando ali, e tá. Eu coloco as duas coisas, estar conectado com Cristo e conectado com a igreja, no mesmo patamar. E eu faço questão de deixar essas pessoas em crise. Faço questão. Porque eu estou entendendo, eu estou enxergando. Então nós precisamos enxergar, para colocar crise no coração dessas pessoas. E quando eu falo de conectar com o corpo de Cristo, não é só frequentar um culto no domingo. Já é um bom caminho, já é um bom começo. Um começo maravilhoso, mas não é só isso. Esse é um bom começo, por quê? Porque ali, se a igreja tem esse foco, a igreja vai trabalhar para buscar essas pessoas, para levar essas pessoas para o outro nível. Então é como o pastor Eibe chama isso, de piscina rasa. Então é piscina rasa, onde todo mundo está lá, mas a gente vai aos poucos trabalhando para levar essas pessoas para o lugar mais fundo, ou seja, para criar raízes e conectar-se na igreja local, para que ela possa viver a sua vida, e como Paulo diz aqui, andar de modo digno da vocação que fosses chamados. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo isso? A importância desse princípio, então, é esforçar-se diligentemente para preservar a unidade.
né? E a gente, só ressaltando aqui mais uma vez, nós vivemos no momento onde existe um número muito grande de pessoas desigrejadas. Os que são literalmente desigrejados, né, que assumem que eu não estou ligado a igreja nenhuma, mas existem os que também estão desigrejados, no sentido de que estão na igreja, mas não estão conectados. Então, tanto um como o outro passa a ser o nosso trabalho, o nosso foco, faz parte do nosso chamado como igreja. Você entende isso? Faz parte do nosso chamado, conectar essas pessoas. E para isso a gente precisa usar muito esse esforço, essa perseverança, o amor, a paciência. Esses dias, alguém aqui me mostrou uma mensagem de uma pessoa que faz parte desse grupo que está chegando na igreja, mas ainda não tinha entendido a importância disso, mas o líder que pegou para ir atrás dessa pessoa, foi com muito carinho, com muito amor, sem ser chato, né? Ali continuou trabalhando, não desistiu no primeiro não, e continuou, até que a pessoa falou: olha, obrigado porque você não desistiu, obrigado porque você perseverou. Então, irmãos, nós precisamos disso, precisamos dessa perseverança, amém? Então esse é o ponto número 1. O ponto número 2, são só 3 que eu quero falar aqui. O ponto número 2 que Paulo aborda em Filipenses 4:6, para a gente preservar nessa conexão e viver de forma digna o nosso chamado, nós precisamos ter mais um ingrediente, que é humildade e mansidão. Humildade e mansidão. A Bíblia tem promessas, por exemplo, para os humildes. Jesus faz uma promessa, está lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha. O que Jesus, nas bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças fala: bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra. O que a Bíblia está falando sobre isso? Essa humildade nos dá a habilidade, a unção, a graça, o poder espiritual de conquista. Um líder, de fato, o líder que mais cresce, um líder que mais influencia pessoas, não é o líder mais eloquente, não é o líder mais persuasivo, mas é o líder que tem uma dose de humildade e mansidão. Porque as pessoas requerem isso. As pessoas precisam desse espírito. Olha o que Jesus fala, irmãos. A gente não precisava de outro exemplo a não ser esse. Mateus 11, 28 e 29. Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que preciosidade, irmãos. Eu, sinceramente, vou ser sincero com os irmãos, às vezes eu insiro alguns textos bíblicos aqui, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar, mas quando eu leio de novo, e quando eu vou ler aqui, me abre assim um leque de revelação a esse respeito, porque pensa só, Jesus, ele se colocava aqui como líder, de fato ele era e continua sendo o nosso líder, mas ele tinha essa característica, humildade e mansidão. E Paulo diz, para viver de forma digna, nós precisamos de humildade e mansidão. Então Jesus viveu. Agora, aí Jesus chega no ponto de falar: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e vocês encontrarão alívio para as vossas almas. Um líder que tem essa unção de humildade e mansidão, as pessoas à sua volta, elas não vão sentir pressionadas, não vão sentir estressadas. Estou com esse líder, eu fico estressado, eu fico com medo, eu fico isso. Está faltando mansidão e humildade. Então, isso é magnético, atrai as pessoas. Atrai as pessoas, não é o líder que se acha, o líder que ele tem as suas limitações, e ele nem esconde isso das pessoas. Tem gente que às vezes, eu confesso, eu vou dizer aqui para vocês, é uma tentação muito grande nossa, como líder, a gente querer esconder até as nossas limitações. Mas a gente não precisa esconder, porque a gente precisa ser humilde. A humildade alarga e aumenta o nosso raio de conquista. E as pessoas vão se sentir à vontade com a gente. As pessoas vão se sentir à vontade do nosso lado. A gente vê um dos homens, tem vários exemplos de homens humildes, né, que tiveram esse espírito de humildade. Eles sempre tiveram portas abertas diante de si. Então o Senhor quer trazer isso para nós, isso nas nossas vidas, essa humildade e mansidão. Porque
Dentro desse princípio de humildade e mansidão, irmãos, por que tudo isso é importante? Por tudo isso que eu já falei, mas também por uma outra razão, que na nossa rota, todos nós, sem exceção, vamos precisar de correção. Vamos precisar de correção. Agora, só aceita a correção quem é manso e humilde. Agora, para nós transmitirmos isso para as pessoas, se isso é importante para viver de forma digna, para nós transmitirmos isso para alguém, a gente só transmite por inspiração. Se eu for uma pessoa que não tem ninguém que me corrige, ninguém que tem coragem de falar comigo, ninguém tem coragem de chegar para sentar comigo e falar, cara, isso aqui você se excedeu. A pessoa tem que dar a volta, um líder tem que dar a volta, porque se eu falar o cara vai ficar bravo e tá faltando mansidão e tá faltando humildade. Esse tipo de líder não vai inspirar as pessoas a serem mansas e humildes. E todos nós precisamos de correção na nossa rota. Não nasceu a pessoa que não precisa. O único que não precisou foi Jesus, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele era um com o Espírito Santo. Ele só fazia aquilo que o Espírito Santo dizia para ele. Agora todos os outros líderes precisaram de correção. Você vê, por exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro, chegadinho de Jesus, foi corrigido na sua rota publicamente pelo apóstolo Paulo. Paulo corrigiu ele e depois disse que corrigiu. A correção eu não sei exatamente como aconteceu, mas Paulo disse que precisou, na cara dele, falar, cara, você está errado. Você quando está com os gentios, você senta com eles, você conversa, você os trata como irmãos. Mas quando você vira e está no meio dos judeus, você vira as costas para os gentios. Você acredita? Paulo, o Papa, Pedro, que é considerado o Papa da igreja, foi corrigido por Paulo. Paulo diz isso, que resistiu a Pedro na cara, porque ele era repreensível naquilo. Não sei se a forma que Paulo fez foi a mais correta, porque Paulo muitas vezes excedia em algumas coisas e ele também tinha que ser corrigido. Então está aqui a Bíblia mostrando as limitações e as fraquezas dos líderes. Mas aquele que tem mansidão e humildade, ele vai ser corrigido na sua rota, para chegar lá na frente de modo digno. Então isso é muito importante, e para nós podermos corrigir alguém, a gente precisa ser corrigível primeiro. Então a gente precisa inspirar as pessoas nesse sentido. Vocês estão comigo? Então esse é o segundo princípio aqui, super importante. Eu já falei sobre isso, mas sobre o exemplo de Davi e Saul, que foram dois homens que a diferença na vida deles e a diferença de destino foi muito grande. Pensa que quando Deus chamou Saul, Saul foi o primeiro rei de Israel. E Deus, as mesmas promessas que Deus tinha feito a Davi, Deus fez para ele. Ele tinha oportunidade de ter um descendente seu, sentado no trono para sempre. Deus falou isso para Saul. Mas por que Saul saiu da rota? Por falta de humildade. Primeiro que ele se colocou no lugar que não era dele. Ele quis ser o sacerdote, sendo que tinha um sacerdote que ele tinha que respeitar e honrar. E segundo, quando esse sacerdote foi repreendê-lo, ele ignorou a repreensão. Diferentemente de Davi, que errou drasticamente, mas o dia que o profeta Natan foi repreendê-lo, ele botou a cara no pó e falou, eu sou digno de repreensão. Leia, por exemplo, o Salmo 51, que é essa declaração de culpa de Davi. Não é o líder cheio de justificativa, mas ele falou, sou culpado sim, eu quero ser repreendido. E todas as vezes que ele foi repreendido, ou colheu as consequências do erro dele, e nenhuma vez ele se voltou para ninguém, nem contra Deus, mas sempre contra ele mesmo. Não com sentimento de culpa, mas com a consciência de essa humildade, eu sei que eu errei. A vida de Davi é uma grande inspiração para nós nesse sentido. Então esse é o segundo princípio para nos manter de forma digna na nossa carreira, né? Humildade e mansidão. E por último, eu já falei sobre isso, eu quero aprofundar um pouquinho nesses 14 minutos que me resta aqui, que é o foco no que realmente importa. Foco no que realmente importa. Mateus 6,33, todos nós conhecemos esse texto
de cor e salteado, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a semana passada eu falei, eu quero reforçar aqui, sobre 3 colunas do reino. Primeiro, Jesus morreu. Ele veio instaurar o seu reino, ele morreu na cruz, assumiu o preço pelos nossos pecados, depois ele venceu a morte, ressuscitou, e ele deixou nesse mundo, o reino de Deus foi implantado nesse mundo, mas ele foi implantado de forma invisível no interior das pessoas. Tanto que Jesus fala, onde está o reino de Deus? Dentro de vós. Então quando nós recebemos, quando nós somos lavados pelo sangue de Cristo, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós passamos a fazer parte do reino de Cristo. Só que a obra ainda não está completa, irmãos. A obra não está completa. E claramente não está completa quando em Atos 1, nós lemos isso já, mas eu quero ler de novo, Atos 1, de 6 a 11, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, isso aqui só para a gente entender o contexto, Jesus reunido com seus discípulos, essa foi a última reunião de Jesus nessa terra, antes de subir aos céus, a última reunião. Então ele estava reunido com seus discípulos, e eles lhes perguntaram, Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? Só uma pausa aqui, eles estavam falando de reino, por quê? Porque eles tinham, e Jesus não tirou essa visão deles. Preste muita atenção nisso, é profundo, irmãos. Mas ao mesmo tempo é simples. Os discípulos, apesar de terem o reino de Deus dentro de si, eles tinham sim a expectativa de um reino físico, palpável. E aí no meio de tudo isso eles perguntaram, Jesus, mas quando que vai acontecer isso? A restauração física do reino de Israel. Aí Jesus respondeu para eles, não vos compete conhecer o tempo ou a época em que o Pai revelou pela sua exclusiva autoridade. Só mais uma pausa aqui. Por que Jesus está dizendo isso? Porque a pergunta não era absurda. A pergunta não era absurda. Eles não estavam falando algo aqui que é absurdo que Jesus falou. Vocês estão fora do foco, vocês não entenderam nada. Não, Jesus falou, olha, espera, só que eu não posso dizer para vocês o tempo, porque o tempo o Pai reservou para si. Ele que vai dizer quando isso vai acontecer. Mas aí Jesus fala, só que o próximo passo então não é esse. Mas o próximo passo qual que é? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. É muito profundo isso aqui, irmãos. É muito profundo. Aqui Jesus está mostrando o processo. E esse processo, então, a morte fez parte, a ressurreição fez parte, a ascensão de Jesus fez parte, e tudo isso já estava cumprido. Aí o próximo passo, agora vocês vão receber o Espírito Santo, para quê? Para vocês cumprirem o papel de vocês nessa terra. E qual que é o papel? Serem minhas testemunhas. E aí vai acontecer a 5ª parte. Esse é o processo. E qual que é a 5ª parte? Ele está dizendo, da mesma forma como vocês viram Jesus subir, ele vai voltar. Vai voltar para quê? Para cumprir aquilo que eles perguntaram. Será nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Só que esse reino a Israel, eles imaginavam, penso eu, que dizia respeito só à descendência, o descendente de Davi queria sentar no trono perpétuo, porque é uma promessa do Velho Testamento. Um descendente queria sentar perpetuamente no trono. Eles estavam pensando isso, e de fato isso vai acontecer. Mas esse descendente que é Jesus, ele inclui todos nós dentro desse reinado. Nós fazemos parte desse reinado. Nós vamos reinar com Cristo. É por isso que vai ter novos céus e nova terra. Porque nós vamos reinar com Cristo. Cristo vai ter um trono, irmãos. Vai ter um trono que não é por acaso, geograficamente, vai ser estabelecido em Israel.
A nação que é o centro do mundo, o mundo olha para Israel. É lá que Jesus vai sentar nesse trono e nós vamos reinar com Ele. Então, o foco naquilo que importa, quando a gente fala de buscar o reino de Deus, é muito mais do que vir à igreja. É muito mais do que isso. É ter essa visão, esse foco naquilo que de fato importa. Tudo é menor do que o reino de Deus, que vai acontecer. E nós somos chamados para isso. Agora, qual a parte que falta? A nossa parte de sermos testemunhas, por isso que a gente tem que trabalhar mesmo, ganhar pessoas, cuidar de pessoas, evangelizar, discipular e ser testemunha em todos os lugares, é a nossa parte, e aí Jesus vai cumprir a parte dele, que ele vai voltar. Então nós temos que ter expectativa nisso, na volta de Jesus. Por isso que Paulo fala, o texto que nós já lemos, eu vou ler de novo, que é o último texto aqui, talvez o último, 2 Timóteo 4, 6 a 8, nós já lemos esse texto. Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E que dia é esse, irmãos? Exatamente o dia da restauração de todas as coisas. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo está falando de foco. Nós amarmos a vinda do Senhor. Irmãos, isso é importante porque a igreja dos últimos anos, ela perdeu o foco na vinda do Senhor. A igreja começou a viver muito, até pensando, e não vou dizer que isso na essência é errado, mas vivendo muito em, vamos restaurar tudo, vamos restaurar o mundo, vamos influenciar a sociedade de uma forma que o mundo vai ficar muito bom de se morar. Irmãos, eu tenho uma notícia para você, não vai. Essa vai ser a proposta do anticristo. Fazer o mundo um lugar muito bom, cheio de paz, de justiça, de aceitação. É o que as pessoas pregam aí. Você faz o que você quer que você vai ser aceito, está tudo certo, não tem erro, não tem pecado, não tem condenação, não tem nada. Aí a Bíblia diz, quando todo mundo disser a paz, virá a repentina destruição. Então o anticristo que tem esse discurso, então nós como igreja, e eu não estou dizendo que a gente quer que fique tudo muito ruim, mas vamos ser conscientes, irmãos, o reino de Deus, o reino de Cristo, ele não é instaurado fisicamente ainda. Não adianta a gente pensar, vamos votar no candidato A ou B, e ele vai fazer justiça na nossa nação, e tudo vai ficar certo. Quem pensa nisso vai se frustrar. A gente tem que escolher sim os candidatos baseados nos princípios da Bíblia. Nós temos que escolher sim aqueles que mais se aproximam. Mas não tem. O único rei justo que vai sentar no trono é Cristo. O reinado dele vai ser justo. Então a gente quer sim ter uma vida mansa e tranquila, a Bíblia fala, então a gente vai votar bem, nós vamos cumprir com o nosso papel e tudo mais, mas eu não vou ter falsas expectativas que o mundo vai melhorar. Eu não vou ter essa falsa e nem alimentar as pessoas com essa falsa expectativa. A melhora está aqui dentro. Nós recebemos o reino de Deus, aí tudo muda aqui dentro, mas isso não implica que por fora vai mudar. Às vezes por fora até piora, vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Não tinha perseguição nenhuma. Se converteu, vai começar a ser perseguido. É Bíblia, a Bíblia fala isso. Mas um dia nós vamos fazer parte desse reino perfeito e está chegando esse dia. Por isso a gente não pode perder esse foco. Se a gente quer terminar bem a corrida, eu tenho que estar de olho no final da corrida. Eu tenho que saber a bandeira que está já dizendo lá, você está chegando. A gente precisa ter esse foco. Se eu perder esse foco na vinda do Senhor, irmãos, a gente perde o foco do nosso trabalho do dia a dia. Então nós precisamos ter o coração inflamado. Por isso que era muito comum na igreja primitiva eles se cumprimentarem dessa forma: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque eles tinham essa expectativa na volta do Senhor. Pode ser hoje, tanto a expectativa era tão forte, que Pedro teve que escrever uma carta para eles, porque estava demorando, naquela época estava demorando, a expectativa deles começou a se frustrar, e Pedro falou, não, ele não está demorando não, é que ele quer que muitos se salvem, ele quer que o povo lá do século 21 conheça Jesus, então aguenta a ponta aí, vocês não vão ver a volta de Jesus, mas fica firme aí, porque um dia vocês vão voltar com Ele, os mortos ressuscitarão com Ele. Então tem que ter essa expectativa.
Mas nós, nessa geração, irmãos, eu não sei quanto tempo mais tem, mas eu tenho a expectativa de que isso vai acontecer tudo muito rápido. Eu tenho essa expectativa. Não sei se é vontade de que aconteça muito rápido, porque é vontade mesmo, porque o mundo não tem nada para oferecer. O que a gente quer são as pessoas, irmãos. Então vamos ser rápido para crescer. Por isso a gente não pode ficar num espírito de letargia, né? Não, obviamente nós não vamos fazer tudo apressadamente e mal feito. Mas do contrário, também a gente não pode ter esse espírito de letargia, de vagarosidade. Nós precisamos ter urgência. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Quem tem o foco na volta do Senhor, não desiste por coisinhas. Porque não sei o quê, porque isso, porque eu estou cansado, porque o emprego, porque fulano, porque ciclano, porque eu não recebi o título, por causa disso. Arruma um monte de motivos. Quem tem o foco na volta de Jesus, olha, não tem o que pare, irmãos. Eu sinto que o Espírito Santo quer trazer esse fogo nos nossos corações. No nome de Jesus. Você recebe isso, querido? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé então, por favor. Você que está em casa também, se puder se levantar. Eu queria que a gente levantasse um clamor agora, em cima desse tema aqui. Nós queremos viver a nossa vida de forma digna do nosso chamado. E nós queremos esse senso de urgência no nosso coração. Então eu te convido agora a levantar sua mão agora, em nome de Jesus. Abra sua boca e começa a clamar agora por isso. Clama como igreja, clama como líder, clama como membro de uma família, clama como pai, como mãe, como irmão, como pastor, como discipulador. Clame pelas pessoas que estão à sua volta, para que todos possam permanecer firmes e inabaláveis no nome de Jesus. Aleluia, Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra que, Senhor, nos alimenta, que incendeia o nosso coração, Senhor, ó Deus, que traz um ânimo novo, que renova as nossas forças, Pai, Senhor, que nos corrige, que nos edifica. Obrigado por essa palavra, nós nos abrimos para receber, ó Espírito Santo, traz, Senhor, vida nos nossos corações através dessa palavra, no nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, recebemos essa unção, Senhor, a unção, ó Deus, para terminar bem, Senhor, a unção, ó Deus, para perseverar, a unção para não desistir, Senhor, a unção, ó Deus, para cumprir, ó Pai, o nosso chamado, a unção para viver, ó Deus, de forma digna do nosso chamado, digna, Senhor, do nosso chamado, terminar essa carreira, Senhor, de forma digna. Nós recebemos isso, declaramos sobre as nossas vidas, Pai, declaramos, ó Deus, este mover do Teu Espírito entre nós, Senhor, este foco, Senhor, na Tua volta, Senhor, ilumina os nossos olhos, incendeia o nosso coração, Senhor, pelo Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, nos dá esse senso de urgência, Senhor. Nós não queremos, ó Pai, estar grudados, nem apegados, ó Deus, a nada deste mundo, Senhor, como foi Senhor, a esposa de Ló, que se apegou, ó Deus, naquilo que estava sendo destruído. Senhor, que nós sejamos, Pai, aqueles, ó Deus, que olham firmemente para o autor e consumador da nossa fé, aquele que pelo gozo estava proposto, suportou todas as coisas. Senhor, nós declaramos essa unção sobre nós, Pai, para a glória do Teu nome, e nós oramos, ó Pai,
e clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Levanta a sua mão 3 vezes, vamos falar isso, no nome de Jesus. 1, 2, 3. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe.